os pressupostos tendo sido atendidos, a gente pode agora finalmente olhar para o nosso modelo, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai analisar esse modelo, interpretar o resultado, e aí mais para o final eu vou construir um outro modelo para comparar com esse, tá? Então, a gente vai fazer primeiro a análise toda desse modelo e depois a gente vai construir outro, analisar esse outro e compará-los. Uma das coisas que é legal é a gente pedir esse efeito geral aí, que eu chamei de Overall Effects, que é como geralmente se chama nos softwares. Esse Overall Effects, no nosso caso aqui, não vai significar muita coisa, não vai fazer muita diferença, vai ser meio parecido com os efeitos específicos que a gente vai ver a seguir. Mas, quando você tem uma variável independente categórica que tenha mais de duas categorias, esse overall effects é legal de olhar, porque ele daria um efeito global dessa variável e não comparações já entre as categorias, que é o que o efeitos específicos mostra. Para isso, eu vou fazer aqui uma nova, colocar aqui o modelo, ela vai ser do tipo 2. E eu vou fazer aqui um teste de WALT. Isso aqui vai gerar uma tabela, um resultado idêntico ao que o SPSS mostra ali nos efeitos globais. Então, veja que ele está indicando aqui para mim. Tem uma linha sobre o estresse e uma linha sobre o hábito de fumar. Veja que ele está indicando que o estresse tem um valor de P maior que 0,05, então não está sendo um previsor estatisticamente significativo do desenvolvimento de câncer de pulmão, enquanto que o hábito de fumar tem um valor de P menor que 0,05, sendo, portanto, um previsor estatisticamente significativo do desenvolvimento de câncer. Para ver os efeitos específicos, basta a gente usar essa função summary e incluir aqui dentro o modelo. Rodando essa função summary, a gente vai ter uma saída que é meio parecida com o que a gente acabou de ver, mas é mais completa, né? Então, a gente tem aqui a fórmula, a gente tem aqui os resíduos, a gente tem aqui também o intercepto, né, os coeficientes. Então, eu tenho aqui o coeficiente do intercepto, um valor de Z para um teste e o valor de P do intercepto, o coeficiente do estresse, o valor de Z e o valor de P, e eu tenho aqui um coeficiente para o hábito de fumar, o valor de Z e o valor de P. A gente sabe já que o hábito de fumar, a categoria de referência dele é a não. A gente sabe disso porque a gente usou aquela função levels, mas se a gente não soubesse, esse output ia nos ajudar, porque tá vendo que ele diz aqui hábito de fumar sim? Então, isso aqui ele está analisando o efeito do sim em relação ao não. Esse coeficiente aqui é um coeficiente chato de interpretar. Então, em geral, a gente não gasta muito tempo interpretando ele, a gente interpreta o expoente dele aqui, ele elevado, que é a odds ratio. Mas, observe que esse coeficiente aqui é um coeficiente positivo. O fato dele ser positivo indica que existe uma associação positiva entre a pessoa pertencer à categoria sim do hábito de fumar e pertencer à categoria sim do desenvolvimento de câncer, porque lembrem-se que o nosso câncer ali de referência é o não. Aqui ele também mostra, por exemplo, um valor de AIC do modelo, mas tudo bem, vamos parar a interpretação por aqui. Como eu falei, é muito difícil a gente ter que interpretar esse coeficiente assim cru. A gente, em geral, interpreta a razão de chances, a odds ratio. Tem duas formas de calcular essa odds ratio. Eu vou partir direto para essa de baixo, que é a que usa o erro padrão para o cálculo e é o que o SPSS libera, o que a gente geralmente reporta. Mas tem uma outra opção usando o log likelihood que está aqui. O código é bem parecido. Então vamos lá. A odds ratio nada mais é do que a gente pegar aquele coeficiente e colocar ele como expoente de um valor E, aquele número de Euler. Então, para isso a gente usa essa função ESP. Então, se eu colocar aqui, ó, ESP do coef do modelo, eu estou pedindo
para colocar o coeficiente do modelo como expoente ali do E, e eu vou ter a razão de chances. Então, veja que eu tenho aqui a razão de chances para o estresse e a razão de chances para o hábito de fumar. Portanto, eu já teria aqui, já poderia até interpretar. Para ficar uma coisa mais bonita, mais completa, eu já incluí não só a razão de chances, como o intervalo de confiança para essa razão de chances, certo? O intervalo de confiança para a razão de chances, ele pode ser calculado por essa função confiinte.default. Essa é a que usa o erro padrão. E eu vou colocar aqui, ó, o modelo. Então, isso aqui vai me dar o intervalo de confiança para o coeficiente. Como está tudo aqui no ESP, vai ficar aqui o intervalo de confiança para a razão de chances, para odds ratio. Para esses dois resultados saírem juntos, eu vou usar aqui a função cbind. Então, faltou aqui agora um parênteses, né? E vou dizer que esse primeiro aqui chama odds ratio e que esse segundo aqui chama IC. Vamos ver se vai ficar bonito. Bom, ok. Ele nem deu nome, ele só deixou ali o nome 2,5, 9.7, tudo certo. Nem vou colocar então esse nome aqui. Bom, então agora eu tenho a razão de chances para o estresse e para o hábito de fumar, e eu tenho um intervalo de confiança para essa razão de chances. O estresse, a gente não vai gastar nosso tempo interpretando a razão de chances dele, porque a gente já sabe que não é estatisticamente significativa. A gente viu isso ali usando aquela função summary, e se a gente olhasse aqui para o intervalo de confiança, a gente saberia também. Por quê? Porque esse intervalo de confiança para o estresse, ele inclui aqui o 1. Tá vendo que o valor 1 está incluído nesse intervalo, que vai de 0,99 a 1,0708? Então, se ele está incluído aqui, não vai ser estatisticamente significativo. O hábito de fumar, aí sim a gente pode interpretar a razão de chances. Veja, inclusive, que o intervalo de confiança 95% dele não inclui o 1. Essa razão de chances de 8,7 está indicando um aumento da chance de você pertencer à categoria sim de câncer quando você pertence à categoria sim de hábito de fumar. Essa chance aumentada aqui é uma chance comparada com quem pertence à categoria não do hábito de fumar. Esse aumento aqui a gente pode pensar como um aumento de... a gente pode pensar, na verdade, que a chance de uma pessoa que pertence à categoria sim do hábito de fumar desenvolver câncer de pulmão, né? Ou seja, pertencer à categoria sim para o câncer de pulmão, é 8,7 vezes a chance de uma pessoa que não tem hábito de fumar, ok? Então, isso aqui eu posso pensar como a quantidade de vezes que a chance é maior, ok? Muito bom. Então, vamos lá. Eu tenho também um vídeo explicando mais especificamente a interpretação de razão de chances, tá? Vou deixar ele também aqui na descrição. Aí, o que eu achei legal fazer é fazer um segundo modelo para a gente comparar. O que eu fiz? Eu fiz um modelo agora mais simples. Então, eu peguei aquele modelo, chamei aqui de mod 2, o meu segundo modelo. Usei ali a função GLM, mesmo esquema, né? Só o câncer como variável dependente. Só que aqui eu não incluí o estresse, eu incluí apenas o hábito de fumar. O hábito de fumar é uma coisa que a gente sabe, né, historicamente ali, que está relacionada a câncer de pulmão. O estresse é uma coisa que eu não tinha certeza, então eu imaginei um cenário em que eu criasse um modelo só com hábito de fumar e um modelo com hábito de fumar e o estresse para comparar esses modelos ao final, ok? O ideal seria já ter feito esses dois modelos de uma vez, né? Não fazer um para daí fazer outro e compará-los. Mas, por questões didáticas, eu fiz primeiro um, interpretamos um e agora eu vou para o outro. Aqui de novo, né? Family Binomial. E a função de ligação é o logit. E o nosso banco de dados é o que chama dados. Opa! Rodando esse modelo aqui, a gente agora pode estudar ele, né?
Então, se eu quiser fazer olhar para os efeitos globais, eu posso fazer esse ANOVA. Então, veja que eu usei a mesma fórmula que eu usei ali para o modelo 1, só troquei aqui para mod 2. Veja que eu tenho aqui o efeito, né, do hábito de fumar. Então, a gente tem aqui um valor de P bem menor que 0,05. Então, o hábito de fumar é estatisticamente significativo. Com essa função summary, a gente olha para as cargas, né, para os coeficientes. Então, vejo que eu tenho aqui um coeficiente positivo para o hábito de fumar. De novo, indicando que pertencer à categoria sim para hábito de fumar está associado a uma maior chance de pertencer à categoria sim para o desenvolvimento de câncer. Tá aqui nosso valor de P, né, para indicar que esse coeficiente é estatisticamente diferente de zero, então isso é estatisticamente significativo. Temos aqui como calcular as nossas razões de chance. Vou rodar aqui essa de baixo, então veja que a função é idêntica à que eu já tinha usado, só mudei de mod para mod 2. Então veja que a gente tem aqui uma razão de chance de 15,8, que não inclui o zero no intervalo de confiança, o que já era esperado, já que ela era estatisticamente significativa. E ela indica, portanto, que pertencer à categoria sim do hábito de fumar aumenta as chances de pertencer à categoria sim do desenvolvimento de câncer. Na verdade, as chances de uma pessoa que pertence à categoria sim do hábito de fumar pertencer à categoria sim do desenvolvimento de câncer são 15,8 vezes a chance de uma pessoa que pertence à categoria não do hábito de fumar pertencer à categoria sim do desenvolvimento de câncer. Então, a gente tem um grande aumento nessa chance. A parte final que eu gostaria aqui é que a gente olhasse um pouquinho para a qualidade desses modelos, fizesse uma mini discussão sobre isso e fizesse testes para comparar a qualidade desses modelos. Então, veja aqui. Primeiro, eu vou fazer aqui um pseudo R quadrado. Se você é uma pessoa acostumada a fazer regressão linear, você sabe que a gente tem lá o R quadrado, que indica a porcentagem de variância explicada pelo modelo. Então, o quanto de variação da variável dependente está sendo explicada ali pelo modelo. Para a regressão logística não tem o R quadrado, e aí foram criados vários pseudo R quadrados, que são medidas que têm uma proposta parecida, mas que não podem ser interpretadas do mesmo jeito. Tem vários, nenhum deles é especificamente melhor que outro. Para isso eu vou usar essa função pseudo R2 do Desk Tools. E aí essa função permite que você calcule vários pseudo R quadrados diferentes. Eu vou aqui usar o do Nagelkerk. Então, which Nagelkerk. Então, isso vai calcular o R quadrado do modelo 1, usando esse R quadrado aí de Nagelkerk. Ele é um que é ajustado para estar no intervalo entre 0 e 1, por isso que ele é legal, mas não dá para a gente cair na tentação de interpretar o R quadrado, o pseudo R quadrado, como se ele fosse um R quadrado. Então, veja aqui que eu tenho um pseudo R quadrado de 44,6 e para o modelo 2 eu tenho um de 41,6. Dá uma sensação que esse aqui é melhor, porque a gente tem aí uma diferença, mas é uma diferença bem pequena, né? Para a gente comparar os modelos, o ideal não é comparar R's quadrado. Em geral, se reporta o R quadrado, o pseudo R quadrado, né? Existe meio que um hábito, mas para a gente comparar e dizer qual modelo é melhor, a gente tem que usar outras análises. As principais são as de AIC e BIC. Então, a gente vai usar aí a função AIC e vai colocar aqui, ó, mod 1, mod 2. O AIC é o critério de informação de Akaike e o BIC é o critério de informação Bayesiano. Basicamente, o que a gente vai ter que analisar? A gente vai analisar e comparar os valores de AIC e BIC para esses dois modelos. Para AIC e BIC, quanto menor for o valor, melhor. Só que a gente também não pode cair aqui na besteira de achar que, por exemplo, aqui, ó, esse foi 73,7, esse foi 74,0.
Isso aqui é uma diferença muito pequena. Se recomenda que a gente considere um melhor que o outro quando a diferença é de pelo menos 10. Então, basicamente, eles têm o mesmo valor de AIC. Para BIC, a gente usa a mesma estrutura, né? Só troca de AIC para BIC. E a lógica é a mesma, quanto menor, melhor. Veja que até, né, inverteu. Aqui o modelo 2 ficou com um BIC menor. Mas, de novo, uma diferença muito pequena. Como para o AIC e para o BIC os valores são muito parecidos, não dá para a gente dizer que um modelo é matematicamente superior ao outro. Então, o que a gente vai fazer aqui é usar o que se chama de princípio da parcimônia, que é quanto mais simples, melhor. Então, a gente vai acabar escolhendo aqui o modelo que é o modelo mais simples, no caso, o modelo 2. Uma outra opção é comparar esses modelos usando um Qi quadrado aqui. Para isso, a gente usa a função ANOVA, coloca aqui os dois modelos, então, vou colocar aqui o mod 2 e mod, e vai aqui falar que a gente quer um Qi quadrado, um Qi square. Se a gente rodar isso, a gente vai verificar aqui se existe uma diferença estatisticamente significativa entre os modelos. Tá vendo que aqui o valor de P foi maior que 0,05? Então, de fato, não dá para dizer que os modelos são estatisticamente diferentes em termos de qualidade, do quanto eles explicam a variável dependente. Então, a gente vai seguir com o modelo mais simples, que é esse primeiro modelo. Uma outra coisa que eu incluí aqui, e eu incluí um jeito mais preguiçoso, tem outras formas de fazer isso, mas eu quis um que fosse mais basicão, assim, uma função resolve o problema, é fazer uma tabela de classificação. Essa tabela de classificação, ela vai me dizer o quanto que o modelo acertou, identificando quem teria câncer e quem não teria com base no estresse e no hábito de fumar, para o modelo que inclui os dois, e com base apenas no hábito de fumar, para o modelo que só inclui o hábito de fumar. Para isso, a gente pode usar essa função classlog, que vem desse pacote quantpsych e que faz exatamente isso, fornece essa tabela de classificação. Vou usar aqui o modelo e vou dizer que a minha variável dependente é o dados câncer. Então, veja que, inclusive, depois que eu escolhi isso tal, eu não sei o quanto eu acho essa função a mais legal de todas, mas tudo bem. Então, veja que ela disse aqui, ó, que a pessoa não tinha câncer. Isso aqui é o que a pessoa não tinha de verdade. Isso aqui é o que o modelo identificou que não tinha. Então, ele acertou aqui em 23, dizendo que a pessoa não tinha e a pessoa realmente não tinha. E acertou aqui também em 33, falando que a pessoa tinha e a pessoa de fato tinha. Porém, ele errou aqui em 8, dizendo que a pessoa tinha, quando na verdade ela não tinha. E errou em outros 6, dizendo que a pessoa não tinha, quando na verdade ela tinha. Isso aqui é a porcentagem de acerto e erro. Isso aqui é uma acurácia global. E isso aqui é um pseudo R quadrado, que é o do McFadden. Mas tudo bem, eu queria só que a gente olhasse para a carinha da tabela de classificação. Rodando essa mesma tabela de classificação para o modelo 2, a gente vê, surpreendentemente, que a gente tem a mesma acurácia, né? Então, ele acerta 23 aqui, acerta 33 aqui, erra 8 aqui, erra 6 aqui. Então, os modelos estão tendo o mesmo desempenho em prever se a pessoa vai desenvolver ou não câncer de pulmão. Então, vamos ficar com o modelo mais simples, o modelo 2, quando a gente for reportar. Bom, tendo feito essa tabela de classificação, nosso próximo passo, que eu deixei aqui organizado no script, é mostrar como modificar as categorias de referência. Para isso não dar uma bagunça com o que a gente fez até agora, minha proposta é primeiro a gente reportar os resultados e aí a gente vai para essa parte de modificação da categoria de referência, combinado? Então, o que a gente concluiu até esse momento? Que o modelo 2, que é o modelo mais simples, né, a solução mais parcimoniosa, é o modelo mais adequado. Então, o que eu vou reportar aqui é o resultado do modelo 2, aquele modelo que conta apenas com o hábito de fumar como previsor do desenvolvimento de câncer, ok? Então,
Já vou aproveitar para dar algumas dicas. Acho que quando eu montei esse vídeo no SPSS, eu mesma tinha muito menos experiência reportando regressão logística do que eu tenho hoje. Ainda bem, né? Faz quase 4 anos. E eu dei uma sugestão, eu mostrei para você como é que seria a equação e tal, mas na prática a gente não mostra a equação. Quando a gente tem vários previsores, qual que é o padrão para a gente reportar a regressão logística? O padrão é a gente reportar os resultados numa tabela. Então, se você tem vários previsores, você vai fazer uma tabela em que cada linha é um previsor, e aí você vai colocar nessa tabela provavelmente o coeficiente, aquele estimate, vai colocar a razão de chances, talvez um intervalo de confiança para ela, o valor do P, você vai organizar isso tudo numa tabela. Caso você tenha pouquíssimos previsores, como é o nosso caso, aí não faz sentido, né? Montar uma tabela para um previsor. Então, a gente vai colocar isso na forma de texto. Então, para a gente reportar, eu vou aqui abrir o summary do nosso modelo 2, que é o que a gente escolheu reportar. Veja que a gente tem aqui, né, os valores de estimate, que é o nosso coeficiente, o erro padrão, o valor de Z e o valor de P. Bom, então quais são as informações que é importante a gente colocar? Primeiro importante a gente colocar que o hábito de fumar é um previsor estatisticamente significativo do desenvolvimento de câncer de pulmão aqui na nossa amostra. A gente pode fazer isso usando, por exemplo, essa informação aí do summary, que a gente tem aqui um valor de Z e um valor de P. Nesse caso, como a gente está falando aqui de uma variável que só tem duas categorias, a gente pode reportar isso, não é um grande problema. Se ela tivesse mais de duas categorias, aí a gente ia ter um coeficiente para uma das categorias comparado à referência, outro coeficiente para outra categoria comparada à referência. Então, talvez não fosse o melhor jeito da gente reportar, talvez o mais legal fosse a gente reportar aquele efeito global. Ah, Fernanda, não lembro. Onde é que estava esse efeito global? Aqui nessa parte anterior, ó, que a gente faz esse teste de Wald. Então, eu posso dizer aqui que o hábito de fumar, então, que foi feita uma regressão logística binária e o hábito de fumar foi um previsor do desenvolvimento de câncer de pulmão. E aí eu coloco aqui o valor do Q quadrado, lembrando que ele tem aqui, ó, 1 grau de liberdade, e o valor de P aqui, eu vou colocar que o P é menor que 0,001. Por que você colocou isso, Fernanda? 0,001 e não colocou o número completo? Porque tá vendo que esse número aqui é muito pequeno? Ele, na verdade, é 4,95 vezes 10 elevado a menos 6. Então, ele vai ficar muito pequeno. A gente, em geral, se é menor que 0,001, a gente só coloca que é menor que 0,001, ok? E aí, o mais importante, por mais que essa carga aqui, o coeficiente aqui do hábito de fumar, ele tem assim a sua relevância, ele não tem muita interpretabilidade. Então, o que a gente acaba reportando não é nem o hábito de fumar, assim, o coeficiente, mas sim a razão de chances que a gente fez aqui, ó. Então, eu vou reportar que pertencer à categoria sim do hábito de fumar está associada a um aumento da chance de pertencer à categoria sim para o desenvolvimento de câncer de pulmão. E eu vou colocar aí, entre parênteses, a razão de chances, vou colocar aí como OR mesmo, que as pessoas conhecem muito mais por essa abreviação, né, odds ratio, e vou colocar que o intervalo de confiança 95% vai de 4,83 a 51,71, certo? Então, a gente coloca aí tanto a razão de chances quanto esse intervalo de confiança, que o leitor vai conseguir avaliar criticamente essa razão de chances com base nesse intervalo de confiança. Uma outra informação que você pode adicionar, e aí faz sentido você adicionar ali logo que você diz que o modelo contém do hábito de fumar
mostrou que o hábito de fumar foi um previsor, é colocar o R quadrado desse modelo, lembrando, claro, que a gente está trabalhando com um pseudo R quadrado, e você tem que especificar que tipo de R quadrado foi esse, né? Porque eu te contei que a gente tem vários, o Nagelkirk, McFadden, tem um monte de opção. Então, eu vou colocar aqui o valor do R quadrado, que foi esse 0,416, na verdade 7, né, se a gente for arredondar, mas vou deixar bem claro que eu tô falando aqui de um R quadrado de Nagelkirk, ok? Com isso, a gente consegue resumir o resultado e qualquer pessoa que estiver lendo vai entender. Lembrando, é claro, que essa descrição faz sentido quando você tem pouco previsor e você tem um modelo só. Se você tiver ali vários previsores ou você está comparando 3, 4 modelos diferentes e você quer representar todos, o melhor jeito de representar é com uma tabela em que você coloque. Pode colocar o coeficiente ali, aquele estimate, mas principalmente que você coloque a razão de chances, o valor de P, o intervalo de confiança para a razão de chances. Então, recomendo numa tabela que fica mais organizado, ok? Dito isso, então, encerrada essa parte da gente reportar o resultado, a gente pode ir para a parte de modificar a categoria de referência, que era aqui o final do meu script. Então, tudo isso que a gente viu, todos esses resultados desses modelos, eles foram feitos considerando que a categoria de referência para o hábito de fumar era a categoria não. Então, aquele valor de razão de chances, eu estava vendo o quanto pertencer à categoria sim, que, que não era referência, modificava a chance de pertencer à categoria sim para o desenvolvimento de câncer quando comparado a quem não fumava. Se eu quiser modificar isso, posso? Pode, tá? Então, eu vou mostrar aqui para você como você modifica, mas já vou adiantar uma coisa. Quando a gente muda a categoria de referência, o que vai acontecer é que a nossa razão de chances ela vai ficar invertida. Para você acreditar em mim, eu vou até calcular como ela seria e a gente vai testar se eu tô certa. Espero que eu esteja. A nossa razão de chances aqui, olha, para o modelo 2 foi 15,812, certo? Na verdade, 81,3. Essa nova razão de chances tem que ser o inverso dela. Então, 1 dividido por 15 ponto. Lembrando que aqui ele vai usar o ponto, né, como separador de decimal. Acho que eu vou pôr até o 2,5 para ficar mais preciso. Ó, deu aqui 0,06324. Vamos guardar essa informação, ver se eu não tô louca. Então, se a gente mudar a categoria de referência, é para inverter essa razão de chances, tá? Então, como que eu posso fazer isso? Lembrando aqui que se a gente rodar esse comando levels para o hábito de fumar, a gente vai ver que, na verdade, vou rodar aqui, que na verdade a categoria não é a primeira que aparece, portanto ela é a categoria de referência. Se eu quiser inverter isso, eu vou ter que usar aqui, ó, dados, cifrão, hábito de fumar, hábito de fumar, e eu vou dizer que ele vai ser reordenado, né? Eu vou fazer um relevel, vou trocar os níveis. E aí ele vai receber a própria variável hábito de fumar, só que trocando para a categoria de referência ref agora ser a categoria sim. Se a gente rodar isso, quando a gente roda de novo esse levels, veja que o sim aparece antes do não. Então, eu troquei a categoria de referência, ok? Se eu for agora olhar o resultado do modelo, a razão de chances ainda não vai estar invertida. Para que isso aconteça, eu preciso rodar o modelo novamente com essa nova variável que agora foi reordenada, tá? Então, tome cuidado com isso, certo? Já estou prevendo desastres, tome muito cuidado. Então, eu vou aqui rodar o modelo 2 de novo, tá vendo? Achei o modelo 2 aqui. E eu vou agora rodar o summary dele. Lembra que aqui a gente tinha essa carga, o coeficiente, esse coeficiente era desse mesmo valor, só que era positivo? Agora ele ficou negativo. Lembra que aqui estava escrito sim, para indicar que era o sim comparado com o não? Agora está escrito não, para indicar que o que eu estou vendo aqui é o efeito do não quando comparado ao sim. Inverteu a carga, inverteu não, né? Ela ficou com o sinal oposto.
indica que pertencer à categoria não para o hábito de fumar leva a uma diminuição da chance de pertencer à categoria sim para o desenvolvimento de câncer. Se a gente rodar aqui agora essa razão de chances aqui, olha para o modelo, veja que foi alterada, né? Então, a gente tem agora uma razão de chances que é menor que 1 e o intervalo de confiança que também não inclui o 1, mas com números pequenos, né? Bem menores que 1. Lembra quando eu calculei a razão de chances, eu falei que ia dar certo? Ó, vamos voltar aqui no número. Cadê? Aqui, ó. 0,06324. 0,6324, ok? Deu exatamente a mesma coisa. Então, quando a gente muda a categoria de referência, a razão de chances inverte. E aí, a gente está vendo aqui o quanto pertencer à categoria não impacta, não para o hábito de fumar, né? Impacta na chance de pertencer à categoria sim para o desenvolvimento de câncer. Então, a gente está vendo aqui, como é uma razão de chances menor que 1, eu estou vendo que isso leva a uma diminuição da chance. Eu posso pegar e fazer aqui um 1 menos, e isso aqui vai levar a uma diminuição da chance de aproximadamente 94%, tá? Portanto, eu estou tendo uma redução na chance de pertencer à categoria sim de câncer quando eu pertenço à categoria não do hábito de fumar. Lembrando que isso aqui está sendo comparado com alguém que pertence à categoria sim para o hábito de fumar. Eu também posso inverter a categoria de referência para a minha variável dependente. Então, mesmo esquema, se eu rodar aqui levels dados câncer, eu vou ver que o não aparece primeiro, porque o não está sendo a categoria de referência. Se eu quiser trocar, basta montar uma estrutura exatamente como a que a gente já montou para o hábito de fumar. Opa, e aqui colocar câncer, olha, eu mesma dei essa bobeira. E quando a gente faz isso, a gente vai ter uma inversão da categoria de referência. Então, o hábito de fumar não vai passar agora a ter uma razão de chances, vai inverter tudo, tá? O coeficiente que era negativo vai ficar positivo, a razão de chances que era menor que 1 vai ficar maior que 1, então eu posso fazer isso também, ok? Então é isso, eu espero que, apesar de ser um tema meio complexo e um vídeo longo, você tenha conseguido acompanhar e que isso seja útil na sua vida. E, como sempre, fica o pedido, se você curte o conteúdo que eu publico por aqui, por favor, curta o vídeo, comente, compartilhe com os amigos. E também, se você tiver interesse, eu produzo conteúdo de estatística lá no Instagram, no @estatísticaaplicada. Então é isso, pessoal, até a próxima!